Olá, tudo bem? Bom, vamos começar então com a atividade que vocês têm que fazer de desenho de observação, tá? Então, a primeira atividade que vocês têm é desenhar uma maçã. Primeiro erro, quando vocês começam a desenhar observação, vocês não observarem, que é o principal foco aqui da atividade. Então, vocês observarem a forma. Então, no caso aqui, eu tenho uma maçã, eu vou observar a maçã. E não é para desenhar a maçã de memória, porque daí deixa de ser desenho de observação. O que acontece? Geralmente eu vou lá, vou desenhar uma maçã. Quando é só um desenho, a gente vai tender a desenhar lá a maçã da Branca de Neve, né? Toda bonitinha, certinha. E a gente foge, né, do que é a observação. Então, o foco aqui é vocês olharem essa forma. Esqueçam que é uma maçã. Não tentem desenhar uma maçã, que é o normal. Então, a pessoa acaba imaginando a maçã e desenhando. Não, é para vocês olharem a forma que eu tenho na minha frente e desenhar essa forma, correto? Então, assim, esqueçam, tá? Vão desenhar a maçã. Esqueçam que é uma maçã. Vocês vão olhar a forma dela, tá? E daí aqui eu tenho uma maçã que ela não é uma maçã tão bonitinha como a maçã da Branca de Neve, né? Inclusive, o tipo de maçã é diferente, né? Essa aqui é mais redondinha, assim. Então, eu vou observar essa maçã, a forma dela, e vou desenhar essa forma aqui, tá? Então, poderia ser qualquer outra coisa. Eu vou olhar a forma. Não vou pensar na maçã. Eu vou pensar na forma que eu estou vendo, ok? Então, assim, aqui, olhando essa maçã, o que eu tenho? Eu tenho uma forma que é meio circular. Eu gosto sempre de começar com formas geométricas e a partir da forma geométrica eu vou trabalhando o desenho que eu estou vendo, tá? Deixa eu pegar outro lápis. Eu tô aqui com um grafite 5B. E eu vou desenhar, eu vou apertar um pouquinho mais o lápis, que é para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Geralmente eu faço esses primeiros traços bem leves, mas aqui eu vou fazer um pouquinho mais grosso, tá? Então, aqui eu tenho, né, a minha forma geométrica, que é a circunferência, tá? Então, aqui eu vou traçar um pouquinho mais grosso, né? Só que essa minha maçã aqui, ela é um pouquinho mais achatada, né? Então, aqui eu vou achatar um pouquinho essa minha circunferência, tá? Depois disso, né, se eu deixar a maçã aqui, é que na verdade eu tô enxergando ela mais, né, nesse sentido. Aqui vocês talvez estejam vendo ela mais de cima. Eu vou enxergar ela um pouquinho mais assim, tá? Então, ó, o que eu tô vendo? Eu tô vendo ali o topo de alguma coisa, né? Então, aqui, essa minha maçã, ela faz um desenhinho aqui, que é mais ou menos isso, tá? Então, eu vou começar a observar como é que é essa minha maçã, tá? Aqui, ela é um pouquinho mais gordinha desse lado e ela diminui ali, tá? Então, ó, vocês estão vendo que eu não tô tentando desenhar uma maçã, e sim eu estou olhando a forma que eu tenho aqui, tá? E daí sim a gente vai começar a fazer as forminhas ali. Aqui eu tenho o talinho dela, né? E como aqui eu tenho uma forma que é tridimensional, eu também vou tentar dar essa tridimensionalidade a ela. Como é que eu faço isso? Com luz e sombra, né? Então, aqui eu vou começar, então, a definir. Como eu fiz ela um pouco mais grossa, o traço fica mais difícil de eu enxergar aqui, meu desenho mesmo, tá? Mas ali, ó. Então, eu vou começar a dar luz e sombra nela. Aqui, gente,
vocês vão trabalhar essa luz e sombra. Tem gente que gosta de pintar ou fazer achura como eu tô fazendo, tá? Eu tô meio que criando uma massa aqui de cor nela, tá? Então, assim, o que que a gente tá observando aqui nessa maçã? Que ela tem uma área aqui, né? Que ela é mais clara, né? E ela acaba tendo aqui uma área um pouco mais escura, tá certo? E é isso que eu vou tentar fazer. Então, eu vou deixar uma área aqui um pouco mais clara, né? Ela tem uma área mais escura aqui. Né? Uma área um pouco mais escura aqui. Aqui, ó, essa partezinha aqui de cima, ela é um pouquinho mais escura também. Então, aqui eu vou fazer essa forma. Tá? Então, basicamente seria mais ou menos isso aqui que eu estou enxergando dessa minha maçã, tá? Que é mais ou menos isso aqui. Deixa eu acertar um pouquinho aqui. Eu não gosto muito de usar borracha, eu deixo os traços mesmo, mas se vocês quiserem, né, vocês podem vir aqui. E é lógico, né, se vocês fizerem aqui o traço inicial, a estrutura um pouquinho mais suave, fica mais fácil na hora de vocês fazerem a finalização dele aqui, tá? Bom, fiz aqui mais ou menos, tá? Rapidinho a maçã, tá certo? Dei um pouquinho de volume, vocês aí, quando vocês forem desenhar, lógico, trabalhem um pouquinho mais essa luz e sombra, tá? O que que acontece, né, quando eu tenho uma sombra aqui e eu tenho, na verdade, aqui, a luz, ela tá vindo daqui, ela vai bater na superfície, que é branca, e ela vai refletir na fruta, né? No caso aqui na maçã, tá? Então, na verdade, aqui ela vai ter uma área, né? Que eu vou até delimitar aqui um pouquinho mais, que é uma área aqui que ela vai ter o reflexo, tá? É o reflexo que ela tem aqui da mesa, dessa luz que vai incidir aqui, tá? Então, o que que acontece, ó? Ela vai ter esse reflexo, então a luz vem, bate na mesa, ela vai refletir aqui nessa fruta, tá? Então, aqui, né, eu vou deixar um pouquinho mais claro, porque é essa luz que tá refletindo, tá?
Basicamente é isso. E daí, a gente tá pedindo para vocês, para essa fruta não ficar voando, né? Porque aqui ela tá voando, né? Que a gente trabalhe sombra. Então, eu vou observar aqui a sombra que essa fruta tá fazendo. Detalhe, aqui eu tenho um pequeno problema porque eu tô com 3 fontes de luz. Eu tenho uma luz aqui, eu tenho uma luz aqui, eu tenho uma luz em cima, tá? Então, vocês conseguem observar aqui que eu tenho várias sombras se formando uma em cima da outra? Eu vou considerar uma só aqui, vou considerar só essa mais forte aqui, como se eu tivesse só uma fonte de luz, tá? Então, aqui, pra mim, o que eu estou enxergando? Eu tô enxergando mais ou menos isso aqui, tá? Que então seria essa minha sombra, tá? Daí, aqui eu vou fazer, então, essa sombra. Ela é um pouco mais forte aqui perto, né, da fruta. Inclusive, ela faz uma área aqui, ó, um pouquinho mais escura. E depois ela vai se dissolvendo um pouquinho. Então, eu vou escurecer um pouquinho aqui. Tá? Só para a fruta não parecer que tá voando no espaço. Tá certo? Então, de forma rapidinha aqui, são algumas dicas para vocês fazerem o desenho de observação de vocês, tá? Desenho tá lindo, maravilhoso? Não. O objetivo é ficar lindo, maravilhoso? Não. O objetivo aqui é vocês exercitarem a observação, tá? Então, observar e não o desenho de lembrança que a gente tem, tá? Então, é fazer esse exercício aqui de esquecer que eu vou desenhar uma maçã, eu vou desenhar uma forma. Então, o que é importante quando eu vou desenhar essa forma? É eu observar, então, essa forma, tá? E o que a maioria das pessoas faz? Eu vou desenhar uma pessoa, ela vai tentar desenhar a pessoa que ela tem na memória. E o objetivo não é esse, né? O objetivo, então, é vocês observarem aqui, no caso, a fruta, tá? O trabalho, então, que vocês vão fazer é exatamente esse, tá? Não tenho essa preocupação tão grande aqui, né? Em detalhezinhos, muito mais na forma que vocês têm e que vocês estão observando. Quando vocês forem fotografar a fruta, né, para mandar, porque o que vocês têm que fazer? Quando vocês forem entregar, vocês vão entregar 3 momentos do desenho, né? Então, vocês vão começar os primeiros esboços, tal, vão fazer a forma, né? Até a finalização da maçã ali, tá? Então, vocês têm esses 3 momentos e vocês também têm que mandar uma foto da fruta. Quando vocês forem mandar a foto da fruta, tentem fazer a foto do mesmo ângulo que vocês estavam desenhando, porque o que acontece? Tem gente que pega, desenha, né, observando aqui a fruta, quando vai mandar a foto, tira uma foto assim. Poxa, mas daí quando a gente vai avaliar, eu tô vendo isso aqui, eu não tô vendo isso. Então, é difícil para a gente fazer a avaliação. Então, quando vocês forem fazer a foto do objeto, tirem a foto do ângulo que vocês estavam olhando a fruta, tá certo? Porque daí vai ficar mais fácil para o corretor, para a gente poder fazer essa avaliação aqui do desenho de vocês, ok? Então, para maçã, é isso.
é vocês observarem aqui a forma e trabalharem, então, aqui, né, luz e sombra nesse desenho. E eu sou daquelas que fica rabiscando, rabiscando até, até não dar mais. Mas vocês vão trabalhar esse desenho, ok? Então, maçã é isso. A próxima atividade, então, que vocês têm para fazer é o desenho de uma cadeira. Como para eu fazer o desenho aqui e explicar para vocês, era difícil pegar uma cadeira normal, do tamanho normal, eu peguei uma miniatura de cadeira, tá? Uma cadeirinha aqui. Vocês, lógico, né, vão pegar uma cadeira que vocês tenham aí em casa. Gente, quando vocês forem fazer, né, e se vocês não têm muita habilidade aí no desenho, peguem cadeiras simples de fazer, tipo essa, né, uma cadeira simples, porque ela é com linhas retas, né, ela não tem linhas curvas, que acaba ficando um pouco mais difícil de fazer, tá? Então, vocês vão posicionar a cadeira em um lugar claro, né, para vocês. De preferência que tenha algum ponto de luz para vocês definirem sombra, né? E eu vou desenhar essa cadeira, que para vocês estão olhando de outro ângulo, eu vou desenhar ela mais ou menos nesse ângulo aqui, ó, tá? Por que eu tô escolhendo isso? Porque vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho linhas, que são os pontos de fuga aqui, da perspectiva, e isso fica mais fácil de desenhar do que em ângulos muito, sabe, de frente, assim, por exemplo. A gente perde um pouco a noção aqui da perspectiva e ela achata a imagem. Então, para eu conseguir mais volume, né, no desenho, eu vou posicionar a cadeira, então, um pouquinho mais inclinada dessa forma aqui, tá? E vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês, então, ponto de fuga, tá certo? Lógico, vocês agora vão ver a cadeira em um outro ângulo, eu vou enxergar a cadeira nesse ângulo aqui, tá certo? Para vocês entenderem. Então, vou posicionar a minha cadeirinha aqui, tá? No ângulo que eu tô enxergando ela, da posição que eu estou. Eu tô vendo ela um pouco mais de cima, tá? Na verdade, agora, olhando aqui assim, a cadeira, deixa eu posicionar. Eu tô enxergando ela mais ou menos assim, tá? Então, vendo aqui que na posição que eu tô, eu não enxergo a quarta perninha que tá lá atrás, eu só tô enxergando 3 perninhas, tá? E ela tá fazendo esse V aqui, tá certo? É assim que eu tô enxergando ela aqui. Então, é assim que eu vou posicionar. O que eu vou fazer, tá? O ideal é não usar régua, tá? Mas como vocês estão começando aí com a perspectiva, usem régua sem problema nenhum, tá? Mas só para fazer os pontos de fuga. O desenho mesmo vocês vão fazer ele sem a régua, tá? Opa! Então, aqui, ó, deixa eu até virar um pouquinho assim, que acho que fica mais fácil para vocês. Ó, eu vou fazer a minha, que a gente chama de linha de terra, tá? Então, eu tô aqui, ó, vou definir essa linha aqui, que seria a minha linha de terra, esse ponto aqui. Então, a minha cadeira, digamos, vai estar aqui, ó. Esse ponto aqui da cadeira, ó, esse pontinho aqui, vai estar aqui, certo? Vocês estão vendo que desse ponto aqui saem essas linhas aqui, que elas vão converger para algum ponto, que na verdade, a minha linha do horizonte. Então, eu diria aqui, ó, como eu tô olhando ela de cima, que a minha linha do horizonte estaria mais ou menos por aqui, mais ou menos isso, tá? Então, eu vou desenhar aqui, eu não tô fazendo medidas nem nada, tá? Mais ou menos, opa, eu tô imaginando aqui essa minha linha do horizonte, tá? Então, essa aqui é a linha de terra, essa aqui é a linha do horizonte, tá? E eu estou definindo, então, essa minha cadeira, mais ou menos, olha aqui, ó, nesse ângulo aqui, tá? Que é o que ela tá fechando, ó.
Eu tô com a mão meio boba e essa minha borracha quebrou no meio. Tá, ó. E aqui, essa linha tá mais aberta e essa linha aqui, ó, essa que vai aqui, ela tá mais fechada. Então, eu vou fechar um pouquinho mais essa minha linha aqui. O que que acontece? Então, aqui, ó, eu tenho um ponto de fuga e aqui eu tenho outro ponto de fuga, tá? Eu vou chamar ponto 1, ponto 2, tá certo? E aqui eu vou ter linhas, essas linhas aqui das alturas, elas são linhas perpendiculares, tá? Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Uma linha perpendicular aqui, tá? O que que é uma linha perpendicular? É uma linha que faz 90 graus aqui com a linha de terra, tá? Então, aqui eu tenho 90 graus, tá certo? Então, aqui, ó, fiz essa linha, eu tô imaginando mais ou menos essa distância aqui dessa minha cadeirinha, então, vamos desenhar mais ou menos isso, tá? Seria a outra perninha da cadeira. Aqui, ó, na verdade, eu tô enxergando ali, ela quase tá dando, no meu ponto de vista, tá? Ela tá quase dando aqui uma linha horizontal. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá certo? Então, eu tô enxergando aqui, como eu falei pra vocês, eu tô enxergando 3 perninhas, tá? Tô enxergando essa perninha aqui, essa perninha aqui e essa perninha aqui, que são essas 3. Agora, eu vou definir a altura. Como é que eu vou definir a altura? Do ponto de vista que eu tô olhando aqui, essa altura, ela tá dando mais ou menos um quadrado, um cubo. Então, se eu tenho um cubo, seria mais ou menos essa medida aqui, é a medida que eu vou ter aqui dessa altura, tá? Então, eu tô dizendo assim, ó, aqui é o final da altura dessa primeira perna da cadeira aqui, tá? O que que eu faço agora, ó? Agora eu venho e vou lá pro ponto de fuga, ó. Defini esse ponto, vou lá pro ponto de fuga, tá certo? Essa altura aqui, ó, eu vou vir para esse ponto de fuga aqui, tá certo? O que que eu tô definindo aqui, ó? Eu tô definindo toda essa parte do assento da cadeira e mais as perninhas, tá certo? Agora, o que que eu vou fazer? Esse ponto aqui é essa minha perninha aqui, ó, que vai pra lá, ó, pro outro ponto de fuga. Esse ponto aqui, ó, vai para esse ponto de fuga. Eu já tenho aqui, ó, o assento da minha cadeira, tá? Aqui as 3 perninhas. E daí, aqui ela vai subir porque eu tenho encosto, ó. Então, daqui, ó, perpendicular, eu tenho encosto. Para mim, esse encosto, ele é maior, tá? Então, ó, o encosto aqui, ele é maior do que essa altura aqui. Tudo isso é no, né, na observação, tá, gente? Então, eu tô observando aqui, ó, que esse desenho aqui, ó, para mim, olhando, essa altura aqui é menor do que essa altura aqui, tá? Então, isso eu tenho que considerar quando eu vou fazer aqui esse meu desenho. Então, eu tô olhando que aqui é mais alto, então, essa parte aqui, tá? É isso aqui, quando eu for jogar pra cá, ela tem que ser um pouquinho mais alta, ó. Tá certo? Então, aqui, eu vou jogar mais ou menos aqui, e isso aqui vai lá pro ponto de fuga, tá certo? Então, aí, ó, eu já tenho o esqueleto da minha cadeira, proporcional a essa cadeirinha aqui. Daí, agora sim que eu vou começar a fazer os detalhes. Então, aqui, ó, ela tem essas perninhas, né? Eu vou desenhar aqui, ó. Perninha. Daí, ela tem outra perninha aqui, ó. Tá? Que é basicamente o que a gente tá
mais ou menos enxergando ali, tá? Eu vou fazer meio rapidinho aqui. Daí, o que que a gente tem? A gente tem uma travinha aqui, ó. Que ela tá mais ou menos por aqui. O que que eu faço, ó? Ponto de fuga. Então, essa travinha vai estar mais ou menos aqui, ó. Ela é meio redondinha, né? Arredondadinha ali. Daí, a outra, na verdade, ela não tá na mesma altura. A outra tá mais pra baixo. Que ela tá mais ou menos por aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer também, ó? Ponto de fuga. Ela tá mais pra baixo, tá? Então, venho aqui. Vou desenhar ali a outra travinha, certo? Essa palhinha aqui, tá? Vocês estão vendo que ela tá um pouquinho ela é para baixo dessa linha aqui onde tá o topo das perninhas. Então, eu vou traçar aqui, ó, uma linha que vai lá pro ponto de fuga. Vai lá pro ponto de fuga. Aqui é a mesma coisa, ó. Por quê? Porque então essa palhinha aqui, ó, que é o acento, ela vai estar mais ou menos por aqui. E daí aqui ela faz todo esse trabalhinho aqui, né, da palhinha. Definir aqui, ó, também essa altura. Tá? E daí aqui, então, a gente vai fazer... Opa, aqui eu tô desenhando isso, mas aqui ela não acaba aqui, ó. Ela vai até aqui. Tá? E daí aqui ela tem esse encosto, né? Vamos ver aqui. Aqui ela faz um arredondado. Ela vai baixar um pouquinho e vai vir aqui. Ponto de fuga. Então, seria mais ou menos isso. E daí aqui ela tem uma outra travinha. Então, aqui, ó. É isso aí, que é a cadeirinha, tá? Então, aqui a gente já tem todo o traçado da perspectiva dele. O que que a gente vai fazer agora? Vai ver luz e sombra, né? Então, aqui, ó, na verdade, como eu tenho bastante luz aqui, e vocês estão vendo aqui, ó, que ele tá fazendo uma sombra que vem da luz aqui de trás, né? Daqui atrás da cadeira, tá? Então, eu vou jogar aqui, ó, um pouquinho de sombra nessa parte aqui.
tá? Que pode ser que é uma área que tá um pouquinho mais escura. Eu tenho um pouquinho mais de sombra aqui embaixo dessa. Aquela travinha ali, tá? Não sei se tá aparecendo muito. Vou reforçar um pouquinho ali, tá? Aqui eu vou ter um pouquinho de sombra. Tá? Aqui ele tá iluminado, então eu não vou sombrear tanto. A sombra maior tá aqui. E daí ainda dá pra ver aqui, ó. Eu tô enxergando daqui a travinha que tem lá na perninha de trás e nessa aqui da lateral, tá? Essa daqui tá mais ou menos aqui, vai lá pro ponto de fuga. A outra aqui tá um pouquinho mais pra baixo. Tá? E daí a gente tem aqui a sombra da cadeira, né? Então, a sombra aqui, eu vou... Então, é como se eu imaginasse aqui um ponto de luz, né? Vindo aqui. Estão vendo que eu tô usando projeção também, ó, tá? Então, aqui eu teria mais ou menos essa projeção aqui dessa sombra, tá?
Então, aqui eu tô enxergando, é que aqui pra mim eu enxergo um pouquinho aqui, tá? Essa sombra aqui. Então, ela vem aqui, faz isso. E aqui ela tá projetando mais ou menos isso aqui. Tá? Então, aqui a sombra dela vai ser mais ou menos isso. Deixa eu apagar esse 90 graus aqui. Seria mais ou menos isso aqui, tá? Precisa tá perfeito? Precisa tá idêntico os detalhes? Não. O importante aqui, de novo, é observar aqui a perspectiva, tá? Então, aqui é pegar e observar aqui o desenho da cadeira, tá certo? Então, aqui é a perspectiva que vocês vão trabalhar, e daí trabalhar um pouquinho de volume aqui, e eu exagerei um pouco na luz e sombra aqui. Eu teria que escurecer um pouquinho aqui também, tá? Mas é mais ou menos isso aqui, que é a perspectiva que vocês vão fazer do desenho da cadeira, ok? Bom, vamos agora, então, para o nosso desenho da figura humana, tá? O que é importante aqui no desenho da figura humana? São as proporções, tá? Corrigindo os trabalhos de alguns alunos fazem trabalhos excelentes, desenhos muito bons, alguns têm mais dificuldade. E o que é isso? É falta de treino, né? Na verdade, é só desenhar mais. Aqui eu tenho um boneco antropométrico, porque, de novo, é mais fácil aqui de eu explicar, usando um modelo pequeno. É lógico, vocês vão lá pegar um modelo, né, que vai servir para vocês desenharem, e é lógico que as pessoas não têm, né, não são desenhadas, né, não são assim tão dentro de uma proporção como aqui esse boneco antropométrico, mas ele vai servir aqui de relações que vocês podem fazer na hora de fazer o desenho da figura humana. Por quê? Que relações são essas, né? Vocês viram lá na rota, né, no desenho, que a proporção humana seria mais ou menos, né, 8 cabeças. Então, eu teria aqui 8 cabeças, né, para definir uma proporção humana. Todas as pessoas estão dentro dessa proporcionalidade? Não, né? Algumas pessoas são mais baixinhas, né? Tem o braço um pouco mais comprido, enfim. Mas basicamente a gente pode se basear nessa proporção aqui para fazer figura humana. Então, esse boneco aqui, ele tem 8 cabeças. Ele é um boneco antropométrico, ele serve justamente para isso, né? Para servir de referência para o desenho, né? Principalmente aqui quando eu quero pensar em movimento. Então, como é que é ele, né? O movimento sentadinho, como é que fica braço, perna, e eu tô quebrando, coitado, aqui. Enfim, né? Se vocês tiverem interesse, é bem legal para quem quer desenhar a figura humana,
Vocês podem, em lojas de desenho, né? Tem esse boneco antropométrico, dá para vocês comprarem pela internet também. Quem tem a loja da Isso na sua cidade, eles têm um boneco antropométrico que é um pouquinho menor que esse, daí eu acho bem legal também. E ele tem um preço bem acessível. Acho que a última vez que eu vi custava em torno de uns 25, 30 reais. Talvez não seja mais isso por causa do dólar, né? Mas é um preço acessível aí para um bonequinho antropométrico, tá certo? E ele vai ajudar a quem quer, né, praticar mais aí o desenho de figura humana. Então, para facilitar a vida de quem vai começar a desenhar, né? Não é tão comum desenhar a figura humana. Então, vocês podem usar esse artifício aqui, tá? Lembram, então, que o professor falou que a gente usa como referência 8 cabeças, tá? Então, eu vou fazer uma malha aqui com 8 linhas. Eu vou usar aqui a minha régua, a medida da minha régua aqui, porque vai ficar mais fácil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, seria uma malha aqui para ajudar a gente a fazer aqui o desenho da figura humana. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que seriam, então, 8 cabeças, tá certo? Então, vamos começar ali, né, desenhando a cabeça, que seria mais ou menos isso, tá? Daí, a gente tem aqui o pescoço, né, do indivíduo. Vamos desenhar aqui, né, que seria mais ou menos a altura do ombro, tá? Daí, a gente tem aqui, né, braços. Então, vou desenhar ele mais ou menos aqui, que seriam os braços aqui do meu indivíduo. Tá? Mais ou menos aqui eu tenho, né, que seria a cintura, tá? Quadril, né, que seria da cintura até o início aqui das pernas, mais ou menos isso aqui, ó. Tá certo? E daí aqui, ó, do início aqui, né, que seriam aqui a articulação da perna, tá? Mais ou menos até aqui, ó, eu tenho joelho, tá? Então, mais ou menos por aqui, ó, eu vou ter essa articulação aqui do joelho, tá certo? E daí aqui, ó, nesse restante, né, eu vou ter do joelho pra cá panturrilha e tal, né? E aqui seria mais ou menos aonde eu tenho o pé. Tá certo?
Bom, aqui, ó, braço. Mais ou menos assim, ó, um pouquinho para baixo da cintura, eu tenho aqui cotovelo, tá? Que é a articulação aqui do braço. E daí, ó, pouquinho aqui, ó, para baixo mais ou menos na coxa aqui, né? Eu vou ter o início da mão. E que daí é engraçado, assim, vendo o desenho de alguns alunos, e que daí é falta de observar mesmo, né? Que às vezes desenha a mão aqui, sabe? No joelho da pessoa. Ou então a mão tá aqui, quase, né? Na altura. A mão começando quase na altura da cintura. Então tem que tomar cuidado com essas observações, né? Observar aqui. E de preferência, vocês façam, né, o desenho de observação com a pessoa assim, né, de frente. Não não usem modelos com posições muito difíceis de vocês desenharem. Então, facilitem a vida de vocês, né? Façam um desenho que seja fácil para vocês também, né? Então, aqui, digamos que eu fosse. Eu não sou tão proporcional assim, eu sou gorda, né? Então, aqui, se eu fosse me desenhar, seria um pouquinho diferente aqui essa proporção, né? Mas digamos que fosse, né, o que eu tô vestindo aqui, eu tô vestindo camiseta. E daí, o que que ajuda a gente a fazer essa estrutura, sabe? Saber aonde é cotovelo, saber aonde é aqui o quadril. Pode ser que eu esteja desenhando e eu não esteja, né, com roupa que apareça essas articulações. Mas quando eu vou colocar roupa, nossa, isso ajuda um monte. Por quê? Porque daí eu sei que a minha camiseta, ela vai mais ou menos até aqui, ó. Ela tampa essa parte aqui, né? Quase chegando no quadril. Então, né, vocês vão apagar daí aqui, mas eu tenho essa referência, ó. Eu sei que ali é onde estaria mais ou menos a minha cintura, tá? A camiseta, tá? Ela é bem para cima aqui do meu cotovelo, então, né? Eu vou saber que aqui é o cotovelinho, né? Que a minha mão vai começar aqui, né? E eu não sou tão, quer dizer, sei lá, talvez seja um bruta. Na perna, é importante a gente saber aqui aonde é. Então, eu tô de calça. É importante saber onde é o joelho aqui, ó. Por mais que esteja de calça. Por quê? Porque eu mantenho essa proporcionalidade. E aquilo que eu falei para vocês, rosto não é importante, tá? Vocês não precisam desenhar o rosto. Diga, eu tenho franjinha, então minha franjona, né? Teria mais ou menos isso, meu cabelo.
Seria mais ou menos isso aqui, tá? Então, não se preocupem aí com rosto, com cabelo, né? Com detalhes. Na verdade, o que a gente quer mais é que vocês façam essa proporção aqui de figura humana, tá? E daí vejam o modelo que vocês têm e tentem, né, adaptar aqui essa proporcionalidade a figura que vocês têm, né? Ao modelo que vocês têm. E façam essas relações, né? Por exemplo, da pessoa. Onde é a cintura, né? Mais ou menos aqui essa parte do tronco é quanto da cabeça, quanto que tem da cintura até o quadril. Então façam essas relações. Aonde começa o punho da pessoa, aonde está o cotovelo com relação à cintura. Então façam relações de uma parte com a outra. Tanto que aqui a gente faz a relação da cabeça. Então, eu vou ver a cabeça ali, quantas cabeças, né, que aquela pessoa tem e mais ou menos onde estão as relações aqui de cintura, de ombro, de quadril, de joelho, né, das articulações. Tá certo? Então, aqui, essa cabeça aqui, né, parece que ficou um pouco pequena. Mas é mais ou menos isso. É que eu fiquei muito ombruda aqui também, né? Tem que tirar um pouquinho esse ombro aqui. Ok, gente? Então é isso.